Bom, ao longo dos últimos meses nós intensificamos esse diálogo, que já acontecia antes mesmo da consulta pública. A interação tem sido muito profunda ao longo dos últimos anos, desde que o Estado, né, apresentou a sua determinação de fazer concessão de rodovias, e nesse bloco de rodovias a mobilização dessas regiões tem sido bastante intensa, especialmente a do Vale do Taquari, que é admirável, né? Ou seja, a demonstração de interesse, de disposição, de conhecer, entender, se apropriar e contribuir, ajuda o Estado demais a montar um projeto mais eficaz no nosso interesse. A gente encerrou a consulta pública recebendo centenas de contribuições que estão sendo processadas pelas equipes técnicas. Nós temos o apoio do BNDES, de consultores contratados para formatar esse projeto, e isso está sendo nesse momento processado. Então nós não temos ainda a condição de trazer o valor que será a tarifa teto, é importante ser dito, porque não é o valor que será a tarifa, é o valor com a qual ela vai para a disputa, e a partir disso o melhor desconto é que vai ganhar a concessão. Existem, né, concessões em que o desconto chegou a mais de 50%, cerca de 40% em outras concessões recentemente feitas no país. Então, vai com essa tarifa teto e vai ter desconto. Então, o que nós estamos fazendo nessa reunião aqui? Compartilhando informações, porque a gente vê um nível de ansiedade grande, a gente ainda não tem condições de fechar isso. Assumimos o seguinte compromisso: em 30 dias, né, processando essas informações, nós voltaremos à comunidade, às lideranças políticas e empresariais, com o que nós tenhamos processado de tudo isso, mas já temos decisões encaminhadas. Primeiro, vamos fazer uma redução dessa tarifa que estava prevista como tarifa teto de 23 centavos. Qual será o valor da tarifa teto nessa reformatação? Ainda não tenho condições de trazer. Por quê? Porque envolve a definição de prazos em obras, né, volume de obras e até de um aporte. Então essa combinação tem multifatores aqui, né? O que o Estado consegue avançar em aporte, o que a gente ajusta em obras que estavam previstas, o que ajusta em prazo das obras, para ter uma combinação melhor que me traga essa tarifa para mais baixo, tá? Então esse é mas já está claro, não será 23 centavos. Então a tarifa teto vai ser menor do que isso. O segundo ponto nós vamos encaminhar também uma mudança na forma de julgamento de decisão para a concessão, que é hoje, né, no projeto que estava previsto originalmente, o desconto na tarifa daquele vencedor teria que vir acompanhado também de um desconto no aporte do Estado. E isso acabaria fazendo com que o desconto pudesse eventualmente ser menor. Por quê? Porque o concessionário seria mais conservador. Se ele, ao dar um desconto na tarifa, também teria descontado o que o Estado aportaria para ele, né, exigindo menos do Estado em aporte, ele seria mais conservador em dar descontos. Nós estamos encaminhando uma mudança disso. Vamos sustentar o valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou o que venha a ser o aporte. Não vai estar envolvido o desconto desse aporte, vai ser integralmente pelo desconto na tarifa. Então isso, além de nós irmos para o leilão com valor de tarifa menor, nós temos a expectativa, né, de ter um desconto maior também, né, estimular desconto maior entre os futuros concorrentes, porque não vamos diminuir o aporte do Estado proporcionalmente ao desconto que ele der. Então, essa combinação de fatores, tenho muita convicção, vai nos trazer para um modelo de concessão que vai atingir essa demanda da comunidade, de ter a concessão, mas com o valor da tarifa menor o possível. E vamos continuar interagindo e conversando, né, durante esses dias para poder chegar ao melhor modelo de concessão. Mas uma coisa é certa, né, não é sobre pedágio ou não, é sobre obras, é sobre viabilizar investimentos, bilhões de reais em investimentos, mudar de patamar as rodovias da região para viabilizar mais investimentos privados, mais segurança, menos acidentes, mais fluidez no trânsito. Isso o Estado não consegue fazer com seus próprios recursos. A gente precisa garantir não apenas os investimentos, como garantir a manutenção dessas rodovias ao longo dos próximos anos. Vai se manter a diferença de 7 centavos em relação à pista simples duplicada e ainda existe uma possibilidade de redução no número de pórticos em caso de concessão do free flow? Esse foi um dos pontos que nós abordamos aqui, né? Os pórticos são uma novidade que as pessoas ainda têm que se acostumar. Qual é a função do pórtico? Porque faz a comparação do número de pórticos com o número de praças de pedágio.
Ora, não é uma comparação cabível, porque você justamente coloca mais pórticos para distribuir melhor o valor. Hoje você pode ter pessoas que numa comunidade passam pela praça de pedágio, andando 10 quilômetros, por exemplo, e pagando um valor cheio do pedágio, desproporcional, portanto, a outras pessoas que circulam eventualmente trechos maiores, mas sem passar por praças de pedágio. Então, quando você coloca pórticos ao longo da via, você consegue reduzir o valor da tarifa para todo mundo, porque tem mais gente pagando proporcionalmente ao trecho que utiliza. É mais justo, né? Isso do ponto de vista tarifário. Então, aquele sujeito que vai andar 10 quilômetros vai pagar o proporcional àquele trecho que ele está andando. E quem está andando os 20 quilômetros passará por pórticos de pedágio para pagar aqueles 20 quilômetros que não está numa praça de pedágio. Então, essa justiça tarifária que se busca com os pórticos, que são uma tecnologia nova, né, que quando se começou o processo de concessão nos anos 90 não existia. Hoje em dia você tem a capacidade de eliminar barreiras físicas de praças de pedágio, porque você tem, a partir dos pórticos, a condição de chamar as pessoas a pagarem, tecnologia que permite avançar muito nisso, muito claro para mim que é o caminho mais justo, mais adequado. E sobre a diferença do valor, ele é uma forma justamente de estimular, né, e de fazer uma pressão ainda maior para as obras acontecerem nos prazos adequados. Você, enquanto não tiver a entrega das duplicações, o concessionário vai receber a remuneração de uma pista simples, que é o que está sendo proporcionado ao passageiro, ao motorista, né, às pessoas que estão circulando. E além disso, né, é previsto na concessão também que se ele não entregar as obras no prazo, ele pode ser sancionado, inclusive com impacto de redução da tarifa. Então, ele tem uma tarifa de pista simples e, para poder ter uma remuneração maior, ele tem que entregar a pista duplicada. E não apenas ele não terá o valor da tarifa da pista duplicada se ele não entregar, como ele pode ser forçado a fazer redução no valor do que é cobrado se ele não entregar nos prazos adequados. Isso tudo são regras que são estabelecidas no contrato para que a gente possa ter uma posição do Estado, né, como concedente, que empurre para entregar o que a gente demanda. A concessão é justamente a conciliação entre um interesse privado de uma empresa que vai se remunerar, né, vai oferir lucro por explorar essa atividade, com o interesse público de ter a infraestrutura. O Estado quer a infraestrutura, eu quero as estradas duplicadas, eu quero rotatórias melhor, eu quero viadutos, eu quero terceiras pistas, eu quero serviços de ambulância, de guincho, eu quero um monte de coisas que são importantes para a sociedade. Alguém vai prestar esse serviço e vai ser remunerado por isso. E eu vou ter um contrato que vai estabelecer muito claramente quais são as regras, o que deve ser obedecido, quais são os prazos e o que acontece se essas questões não forem atendidas. O governador tem dados de previsão do leilão e se os juros altos da economia podem dificultar a concorrência? Deixar aqui o Pedro Capelupi trazer mais essas informações. Bom, nós estamos trabalhando para fazer o leilão no segundo semestre, ali em outubro, para até encaixar esse processo dentro dos outros que estão acontecendo no Brasil inteiro. A taxa de juros mais alta, é claro, prejudica a economia como um todo, mas é algo que o Brasil se acostumou a ver nas últimas décadas, né? Então isso há mecanismos financeiros para mitigar, para reduzir esses riscos. O que nós temos visto atualmente é uma participação grande nos leilões de rodovias que outros estados e que a União tem feito nos últimos tempos. Então não acredito que isso seja um problema para atrair investidores para os nossos leilões. Era mais uma só em relação a, voltando à questão dos pórticos, porque os pontos que foram inicialmente pré-estabelecidos, eu vou usar como exemplo o de Arroio do Meio, entre Arroio do Meio e Lajeado, que você esteve, por sinal, ontem inaugurando a ponte. Um dos pórticos ficaria sobre a ponte, onde está a ponte posicionada, e aí a gente voltaria a ter uma dinâmica em relação à questão da ponte de ferro, o fluxo todo voltar para essa ponte, porque as pessoas vão evitar passar pela cobrança. O Estado também pretende fazer essa reprogramação ou reestudo em relação aos pontos de instalação? Tudo isso é analisado, né, para poder ter a prioridade na alocação dos pórticos foi o mais próximo possível nas divisas dos municípios. Né? Não só isso, mas o olhar foi muito desses, usando as divisas dos municípios como um critério. Mas não é exclusivamente sobre isso, e se for necessário fazer ajustes, serão feitos. Rapidamente, a possibilidade de um aporte maior, mais do que aquele 1,3 bilhão, que já é um valor considerável. Uma das demandas que mais surge, a gente conversa bastante sobre isso aqui também nessa reunião que a gente teve, e o que eu explico é o seguinte: sim, tem uma possibilidade de um aporte maior, mas tem que ter muita clareza dos limites que o Estado tem de fazer isso.
talvez fique, é isso que é a sensação que eu tenho, uma percepção das pessoas de que há um dinheiro que não é de ninguém ou que é do governo, do governador, para ser colocado para que eles paguem menos. E aí tem uma frase de Margaret Thatcher que eu sempre invoco: não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro público, o dinheiro é do pagador de impostos, é das próprias pessoas, é de vocês, é de todo mundo, é das mesmas pessoas que vão circular pagando pedágio, e inclusive de pessoas que não vão circular por lá e que pagam esse dinheiro e que vão acabar pagando essa conta. Então não tem um dinheiro guardado aqui no palácio, no governo, em algum cofre, sobrando para colocar aqui ou ali, é o dinheiro da população que vem para o Estado e que volta para a população na forma de prestação de serviços de segurança, de saúde, de educação, de infraestrutura. Então a gente pode até avançar no aporte, mas a gente tem que ter a clareza de que não é possível ao governo fazer um aporte excepcionalmente maior, né, sem que isso puna outros serviços para a própria população. É o dinheiro que vai sair de outras estradas, da segurança, da saúde, da reconstrução, do desassoreamento, da dragagem, porque é o mesmo dinheiro com que o governo trabalha. Então a gente tem que fazer essa melhor alocação. Então tem vários fatores que vão envolver aqui o custo da tarifa. O volume de obras, o prazo obras, né, como vão ser colocadas, o próprio aporte do governo, tudo isso influencia, né, o valor da tarifa, e a gente vai buscar fazer a melhor combinação desses fatores para que a gente tenha o maior volume de obras no menor prazo possível, né, com o aporte suficiente, mas e com a tarifa adequada. Toda essa combinação não é simples de ser feita, por isso que leva um tempo, e não é por decreto que a gente estabelece, a tarifa será 15, será 18, será 20, será o que for. Toda essa conta que está sendo feita no Estado nesse momento. Tá bom? Obrigado.